Lula declarado morto. A esquerda virou um alvoroço. A imprensa, né, acabou de divulgar aqui essa manchete. Eu vou explicar para vocês tudo, absolutamente tudo que acabou de acontecer. Nesse boletim também eu vou trazer todas as informações que você precisa saber sobre o que está acontecendo, né? Acabou de vazar aí um áudio do Flávio Bolsonaro conversando com o Daniel Vorcaro, pedindo dinheiro, cobrando dinheiro. Eu vou trazer a verdade dos fatos aqui para vocês, inclusive o próprio Flávio Bolsonaro agora, neste exato momento, aqui há uns 3 minutos, já vou separei aqui para trazer para vocês. O próprio Flávio Bolsonaro acabou de se pronunciar, dar as suas explicações, explicar por que ele estava pedindo dinheiro para o Daniel Vorcaro. Eu vou trazer o vídeo aqui para vocês completinho, na íntegra, para vocês entenderem. Tem uma outra notícia bombástica que acabou de sair no jornal O Globo, também, gente, tá? De dinheiro de Daniel Vorcaro para bancar Lula da Silva. É outra bomba, gente. É bomba em dobro. Saiu essa informação do vazamento do áudio, né, do Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro para o Daniel Vorcaro. E também acabou de sair uma outra bomba que tá aqui agora. A gente tá no jornal O Globo. De dinheiro do Daniel Vorcaro bancando também Lula da Silva. É outra bomba que acabou de explodir. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Pedido de prisão. Acabou de ser confirmada aqui agora, neste exato momento. Pedido de prisão contra uma grande autoridade política que está concorrendo à presidência da República. Vejam bem o que eu vou trazer para vocês, tá? Autoridade, grande autoridade que está concorrendo à presidência da República, acabou de sair aqui pedido de prisão e tem a ver aí com esse negócio do Daniel Vorcaro, pedido de dinheiro, né, para bancar filme, que agora é Lula e Flávio Bolsonaro. Vou trazer tudo, gente, absolutamente tudo que você precisa saber sobre esse áudio vazado do Flávio Bolsonaro. Eu vou trazer em ordem cronológica para vocês entenderem a verdade do que estão preparando contra o Flávio Bolsonaro. O próprio Flávio Bolsonaro se pronunciou. Eu vou trazer também. Gente, vai estar tudo que você precisa saber sobre esse áudio da conversa do Flávio Bolsonaro com o Daniel Vorcaro vai estar aqui nesse boletim. Você vai sair daqui muito bem informado de tudo que está acontecendo e o que estão tentando fazer contra o Flávio Bolsonaro. É tudo arquitetado, é um plano arquitetado, uma armadilha para cima do Flávio que eu vou trazer para vocês, gente. Tá tudo isso e muito mais, vai estar aqui a partir de agora. Larguem tudo que vocês estão fazendo, porque esse aqui, gente, é um dos vídeos mais importantes que vocês vão assistir nesse dia de hoje, porque tem uma notícia mais impactante que a outra que eu vou trazer a partir de agora. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo. Vejam só, aí veio duas informações. A primeira informação que saiu na imprensa é que tinha sido, sei lá, 100 e tantos milhões. Depois caiu, foi para 61 milhões. O Daniel Vorcaro deu 61 milhões pro filme do Bolsonaro. Aí depois começou a cair, né? O Master pagou 2,3 milhões, ou seja, os valores estão caindo, né? A mesma coisa que aconteceu naquelas joias sauditas. 6 milhões de reais. Depois caiu, foi caindo o valor. Mas o estrago já tinha sido feito aí na imprensa. Aí o Paulo Figueiredo não perdoou, gente, tá? Paulo Figueiredo postou isso aqui. Começaram, né, com o Intercept dizendo que eram 134 milhões do Vorcaro pro filme. Caiu para 61 milhões no Metrópolis. Depois 2 milhões no jornal O Globo. Já vocês vão descobrir que não tem dinheiro do Vorcaro no filme e a turma da ejaculação precoce vai passar vergonha de novo. Vorcaro pagou 61 milhões para filme de Bolsonaro, Flávio cobrou o dinheiro. Aí depois saiu aqui no Globo também, ó. Tá aqui, ó. Saiu, ó, jornal O Globo também. Aqui já diminuiu bastante, né? Master pagou 2,3 milhões a empresa usada para financiar. Daqui a pouco eles vêm dizendo, não, realmente não teve dinheiro. E é uma vergonha, né, gente? Mas aí saiu uma notícia que eu fiquei mais chocada ainda. Que é essa que tá aqui agora na sua tela. Vorcaro também financiou filme sobre Lula e Temer, gente, tá? Ou seja, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. É uma
patifaria. Ou seja, eles estão crucificando Flávio Bolsonaro por algo que aconteceu com o próprio Lula. E quem está revelando isso, gente, é o próprio jornal O Globo, colunista Lauro Jardim. Colunista Lauro Jardim desmascarou a esquerda, né, os passadores de pano, porque tem muita gente que já está comemorando que Lula agora é novo presidente, com esse áudio que acabou de vazar. Mas eu acho que não vai ser tão fácil assim, não. A mensagem de áudio de Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro a Daniel Vorcaro para concluir o filme biográfico sobre Jair Bolsonaro é uma bomba na campanha do filho do Bolsonaro, seja pelo constrangedor tom de intimidade que ele chamando Vorcaro de irmão, ou somente por ter recorrido ao ex-banqueiro quando todos já sabiam quem era Vorcaro. Mas em relação a filmes sobre presidentes, Vorcaro não tinha restrições ideológicas. Pessoas ligadas a Vorcaro relataram que ele injetou recursos em 2 agiografias de presidentes brasileiros. A história de um presidente... 963 dias, né, do Lula na prisão. A história de um presidente que recolocou o Brasil nos trilhos. Sobre a gestão de Michel Temer, dirigido por Bruno Barreto, que... estreia mês que vem e tal, procurado, o assessor de Temer e produtor do documentário nega que tenha recebido dinheiro de Vorcaro. Lula, um documentário dirigido em 2024 por Oliver Stone. Não se sabe ainda em que condições esses recursos foram dados. Então, a propósito, Temer em 2025 prestou serviços a Vorcaro, atuou para o Vorcaro. Ou seja, segundo Lauro Jardim, Vorcaro também financiou filmes sobre Lula e sobre Temer. Financiou filme do Lula, do Temer. Agora o problema é que financiou o filme do Vorcaro. Financiou o filme do Bolsonaro. Aí, gente, já tem gente comemorando. Olha só esse vídeo aqui do André Janones. O cara ficou enlouquecido. Agora o Lula é presidente. O Lula continua na presidência. Está fora da eleição de Janones sobre Flávio Bolsonaro após áudio. Eles estão comemorando, contando com o ovo da galinha antes da hora. Calma, gente. Calma que daqui a pouco eu vou trazer uma bomba para vocês. Vejam só. Do Flávio Bolsonaro. Vocês lembram uns meses atrás quando a imprensa... Pessoal, gente, caiu a casa do vagabundo do Flávio Bolsonaro. Vocês lembram uns meses atrás quando a imprensa perguntou a esse ladrão, vagabundo, bandido, safado, quem que era Vorcaro? Ele pegou e falou assim, Vorcaro, Daniel Vorcaro? Não, nunca ouvi falar não tem nem ideia de quem que seja. Pois é, dá uma olhada no áudio que acabou de vazar desse vagabundo conversando com o Vorcaro. Olha aí. Vagabundo ganha 46 mil reais de salário, mas tem que roubar. Tem que ir lá pedir o Vorcaro pra meter a mão no dinheiro do povo. Que é o que esse safado fez a vida inteira. Foi assim que comprou uma mansão de 6 milhões de reais. Foi assim que o papai dele comprou 51 imóveis em dinheiro vivo. Gente, agora é hora de sentar o dedo e compartilhar muito pra gente arrancar a máscara desse vagabundo e mostrar pro país inteiro quem que ele é. Realmente ele não é o pai não, ele não é o Bolsonaro não, porque ele é muito pior. Ele é muito pior, porque além de ser louco igual o Bolsonaro, mal, ruim, querer ferrar com o povo negacionista, é ladrão, mas é ladrão de mão cheia. Na escola que o papai dele, o Bolsonaro, aprendeu a roubar, ele é professor. Senta o dedo, compartilha esse vídeo, porque tá na hora da gente ditar a narrativa nesse país, mostrar quem que é esses vagabundos e quem que é os ladrões de verdade. Tamo junto. É incrível, gente, mas sempre quando alguém menciona a palavra ladrão, gente, tá, qual é a primeira pessoa que vem na nossa mente? Não adianta, gente, meu Deus do céu. Isso aqui chama-se desespero, isso aqui chama-se desespero. Com Flávio Bolsonaro à frente do Lula nas pesquisas, eles acham que isso aqui vai ser a tábua de salvação para o Lula, que agora a casa caiu para o Flávio Bolsonaro, que agora... Gente, muita coisa tá para rolar debaixo dessa ponte. Olha, e outra coisa, gente, Flávio Bolsonaro veio aqui, deu suas explicações, as investigações estão correndo. E é claro, gente, tá? Se o Flávio Bolsonaro em algum... Nessa questão aqui parece que realmente não houve crime, é dinheiro privado, é um filho pedindo dinheiro pra... É lógico, gente, que naquela época o Flávio Bolsonaro nem imaginava que o dinheiro do Daniel Vorcaro era fruto de crime. Nitidamente era impossível saber naquela época, gente, tá? Né? O banco foi liquidado agora, há poucos meses. Como é que o Flávio Bolsonaro ia adivinhar? Só tivesse uma bola de cristal, né? Então era um filho pedindo financiamento, ajuda para
financiar o filme do pai. Lembrando, né, que ele tá dizendo aqui que é ladrão. Gente, o Flávio roubou alguma coisa? O Flávio recebeu algum mensalão de 300 mil? Flávio Bolsonaro tá envolvido em algum escândalo de corrupção? Não tá, gente. Então isso é desespero. Desespero tomou conta da esquerda e acha que isso aqui, esse áudio vazado, esse aqui até agora, eu, sinceramente, Flávio Bolsonaro cometeu algum crime? Claro que não. Ele explicou muito bem explicado no vídeo dele. E o desespero tá tão grande que até prisão eles já estão pedindo pro Flávio Bolsonaro. Eles estão enlouquecidos, gente. Eles estão, assim, numa adrenalina com essa notícia, que pensam assim, meu Deus do céu, acabou pro Flávio Bolsonaro. Agora é Lula, agora é Lula. Em ato de desespero, Lindbergh Faria pede a prisão de Flávio Bolsonaro após pagamento de Vorcaro. Meu Deus, qual foi o crime que o Flávio cometeu? Ele roubou alguma coisa? Ele recebeu algum mensalão? Meu Deus! O deputado federal Lindbergh Faria vai pedir a prisão preventiva do senador Flávio Bolsonaro após as revelações de que o banqueiro Daniel Vorcaro do Banco Master pagou 61 milhões para financiar o filme Dark Horse sobre o Bolsonaro. A informação sobre o pagamento foi publicada pelo The Intercept Brasil. E ele disse o seguinte: é grave demais, há indícios de financiamento milionário em relação íntima com o banqueiro e possível engrenagem política em torno do Master. Gente, só que assim, o próprio jornal O Globo, que eu trouxe aqui na tela para vocês anteriormente, já diminuiu bastante, né? 61 milhões, antes era 134, baixou para 61, agora 2 milhões, daqui a pouco, nossa, gente, não teve. Aí como é que fica? Uma diferença muito grande, né? De 134, de 61 para 2 milhões é uma diferença gigantesca, gente, tá? Deixa eu trazer essa notícia, já tá começando a circular aqui na imprensa. Vejam só. Com Tarcísio fora da disputa, bolsonaristas cogitam Michele Bolsonaro. Se a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência se tornar inviável, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro pode ser uma alternativa da família para a disputa presidencial deste ano. Nesta quarta-feira, a reportagem do The Intercept Brasil revelou conversas de Flávio com o Daniel Vorcaro. Nas conversas aí, vocês já sabem, segundo o Intercept, o contrato de financiamento tinha o valor de 24 milhões, cerca de 134 milhões na cotação da época, dos quais aproximadamente 61 milhões foram efetivamente pagos. Mas, segundo o Globo, foram 2 milhões. Vai saber, né, gente? Tá tanta... Uma das conversas inclui o áudio, né, de Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, e até aí vocês já sabem. Então, se a candidatura de Flávio for realmente inviabilizada, uma tentativa cogitada dentro do Partido Liberal é Michele Bolsonaro. No momento, a ex-primeira-dama é pré-candidata ao Senado Federal. Então, segundo aqui um lado da imprensa, já está sendo cogitado, eles são bem rapidinhos, né, gente? Tá? Com o Flávio Bolsonaro na frente das pesquisas, é tudo que eles mais querem, né? Tirar o Flávio Bolsonaro do caminho. Mas será, gente, que eles vão conseguir derrubar o Flávio Bolsonaro? Bom, os valores estão caindo, né? O Flávio Bolsonaro deu a sua justificativa, disse, olha, não tem dinheiro privado, e olha, foi em 2024, no momento em que esses escândalos não tinham explodido na imprensa. Claro que Flávio Bolsonaro não tinha a dimensão da podridão que era o entorno, né, que era o entorno do Daniel Vorcaro. E agora, gente, saiu aqui uma manchete na imprensa que deixou a esquerda, assim, naquele desespero, né? Nossa, Lula da Silva, Lula declarado morto. Aí você vai ver, inclusive tá até aqui, ó. Declarado morto por bolsonaristas, Lula melhora a aprovação. Então, bolsonaristas declaram Lula morto na questão das pesquisas, lógico. E agora a imprensa revela que houve uma leve melhora em torno de Lula da Silva. Tá aqui, gente, tá? Choca, né? À primeira vista que você olha assim, declarado morto por bolsonaristas, o Lula melhora na aprovação. Eleição não se ganha de véspera, mas houve quem gozasse precocemente da morte do governo Lula, quando o seu indicado Jorge Messias foi gongado pelo Senado Federal na tentativa de ser alçado ao STF. O quadro
Vendido era como se o Godzilla tivesse destruído o Palácio do Planalto, como se Thanos erradicasse metade do PT, como se Frieza espancasse o presidente. Mas poucos se lembraram da máxima da grande filósofa Laerte. Calma, gente. Agora as pesquisas Quest apontam que o saldo negativo entre aprovação e desaprovação saiu de 9 para 3 pontos em um mês. Aqui a matéria diz que o Lula deu uma leve, mas mínima. Eu fico pensando, o cara fazer uma manchete dessa, né? Alarmante dessa, porque porque o Lula subiu 2% na pesquisa, gente. Meu Deus do céu, o nível do desespero. Hoje, gente, já trouxe aqui no canal para vocês. Pesquisa revelada aqui hoje deu que Lula ficou 1% acima do Bolsonaro. Dentre 10 pesquisas, o Lula tá na frente e eles já começam a fazer uma manchete como essa aqui. Lula melhora a aprovação. Com 1% Lula melhora a aprovação. Meu Deus, gente, tá? Que desespero é esse? E falando em desespero, para mim é desespero que resume isso aqui. PT vai cobrar CPI do Banco Master e usar redes para associar fraudes a Flávio Bolsonaro. Gente, o plano agora do Lula é o quê? Agora ele é antissistema, ele é contra. Agora ele quer bater no STF, porque bater no STF, né, pro Lula ganha voto. É o desespero, meu Deus do céu. Aqui. Em uma ofensiva contra Flávio Bolsonaro, o PT vai cobrar a instalação da CPI do Master e bater bumbo nas redes sociais após a divulgação de áudios em que o presidenciável cobra mais de 130 milhões de Daniel Vorcaro. Aqui 130, o outro fala 61, o outro fala 2 milhões, vai saber, né? E agora, a regra é o quê? Do PT e do Lula? É cobrar gente, falando sério, Lula, que teve reunião fora da agenda com Daniel Vorcaro, vários membros de dentro do governo Lula, né? Atolados até o talo nesse escândalo do caso Master. Vocês acham mesmo que o Lula e o PT vão ficar a favor de CPI do Banco Master? Porque falar, qualquer papagaio fala, né? O Lula mesmo disse que se o filho dele tivesse devendo alguma coisa, tivesse feito alguma coisa, que ele iria pagar pelo que fez, né? Mas a tropa dele lá na CPMI do INSS estava lá protegendo ele, né? Então, assim, falar, qualquer papagaio fala, né? Mas fazer mesmo de fato é muito difícil, né? Afinal de contas, um monte de gente do governo Lula, aliados do Lula, atolados nesse escândalo do Banco Master. Vocês acham mesmo que o Lula realmente vai apoiar que os petistas, na hora que estiver lá, vamos buscar assinatura para a CPMI do Banco Master, vocês acham que os petistas vão assinar? Vocês acham que o Lula, na imprensa ele vai falar que apoia, mas lá na surdinha eu acho muito pouco provável, gente. Eu acho muito difícil. O governo Lula tem muito mais a perder, porque muita coisa já explodiu. E segundo a Polícia Federal, ainda vai explodir. Gente. E outra coisa, gente, tá? Quem quer que seja, cometeu algum crime, tem que ser responsabilizado. Independente se é A, B ou C, independente se é esquerda, centro ou direita. Cometeu algum tipo de crime, seja quem for, deve ser punido. Claro, gente, tá? Deixar bem claro aqui. Mas a explicação do Flávio Bolsonaro não utilizou dinheiro público. Para desespero da esquerdalhada, não teve dinheiro público. Coisa que o Lula adora, né? Usar um dinheiro público. Carnaval é um exemplo que eu estou citando aqui para vocês. Só um exemplo. E aí, gente? O que é que vocês acharam das últimas atualizações? O circo tá... Brasília tá pegando fogo. Brasília tá pegando fogo, gente, tá? Para vocês entenderem o início de tudo, é isso aqui, gente, tá? O site Intercept revelou um áudio do Flávio Bolsonaro, onde ele conversa com o Daniel Vorcaro, cobrando um pagamento do Daniel Vorcaro. Primeiro, antes de eu trazer aqui o vídeo, tá, do Flávio Bolsonaro se pronunciando sobre essa questão, primeiro vamos ao áudio
que a esquerda, gente, tá assim, tá um alvoroço. A esquerda já tá dando o Lula como presidente da República após isso aqui. Só que estão comemorando, estão contando com o ovo da galinha. Vocês vão entender. Assistam. Vejam só primeiro o áudio. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. Bom, aqui a gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado a liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não... é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso. E eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote no Jim Caviezel, no Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição ainda, né? Porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta pra pagar esse mês. E o mês seguinte também. E agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara. Tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Podemos dar um toque aí, irmão. Desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Aí, gente, tá? Explodiu esse áudio hoje, vazou esse áudio do Flávio Bolsonaro conversando com o Daniel Vorcaro. Aí, gente, tá? Hoje, antes de trazer o pronunciamento do Flávio Bolsonaro, é muito importante que vocês assistam também esse vídeo que eu vou colocar aqui agora na sua tela. Vejam só, o jornalista do Intercept Brasil questionou. O Flávio Bolsonaro hoje teve reunião com o Edson Fachin, presidente do STF. Assim que ele saiu dessa reunião, tinha alguns jornalistas ali e o jornalista do Intercept, tá, gente, tá? Esse que divulgou esse áudio do Flávio Bolsonaro, perguntou para ele: você não quer se pronunciar, quer falar alguma coisa? Vejam só o momento. E o Flávio Bolsonaro se mostrou extremamente irritado no momento em que ele foi questionado sobre esse áudio vazado. Vejam só, calma que ele tem motivo para estar irritado. Vejam só. Senador, por que o filme do seu pai foi bancado pelo Vorcaro? Mentira, não é isso. É que a gente está fazendo uma reportagem que mostra uma mensagem do senhor pedindo dinheiro para o Vorcaro. Bom trabalho, militante, não dá. Seria importante ter sua posição, senador. São mensagens. A gente já entrou em contato com a sua assessoria. E apesar de você ter dado a liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de... Tá aí, gente. Então, o jornalista do portal Intercept estava ali, dentre os jornalistas, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Intercept Brasil, que vazou esse áudio hoje na imprensa. Ele esteve lá, fez a pergunta pro Flávio Bolsonaro. E logo em seguida, a assessoria de imprensa do Flávio Bolsonaro disse que ele ia sim gravar um vídeo, ia se pronunciar sobre tudo que está acontecendo. E tá aqui, gente, tá? Sim, Flávio Bolsonaro gravou o vídeo, postou nas redes sociais, se pronunciando sobre esse áudio que foi falado, explicando por que ele estava conversando com o Daniel Vorcaro. Assistam para vocês entenderem o que aconteceu. Vejam só. Fala, pessoal, mais do que nunca é fundamental a CPI do Banco Master já. Vamos separar os bandidos dos inocentes. Toda essa história que está sendo veiculada agora nada mais é do que um filho procurando investidores privados para fazer um filme privado sobre a história do seu próprio pai. Zero de dinheiro público, zero de lei Rouanet, como esse governo gosta de fazer, gastar dinheiro público para fazer autopropaganda deles mesmos. Eu conheci Daniel Vorcaro em dezembro de 2024. Não tinha mais governo Bolsonaro, não tinha absolutamente nenhuma acusação contra ele. O que acontece é que, com o passar do tempo, ele simplesmente parou de honrar com as parcelas do contrato. Sim, tinha um contrato que, ao ele não pagar essas parcelas, tinha uma grande chance de o filme sequer ser veiculado, do filme sequer ser concluído. Em função disso, inclusive, procuramos outros investidores para concluir esse filme. Eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante. O filme ficou pronto. O filme está muito emocionante. O presidente Bolsonaro merece uma homenagem como essa e vai estar em todos os cinemas do Brasil ainda este ano. E estão todos convidados para assistirem essa obra-prima. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Tá aí, gente, a justificativa do Flávio Bolsonaro. Eu queria muito que vocês colocassem aqui embaixo a opinião de vocês. Hoje, Flávio Bolsonaro tá no olho do furacão, literalmente, tá? A imprensa agora, neste exato momento, não fala em outra coisa a não ser esse áudio vazado do Flávio Bolsonaro. Ele aqui veio, deu a sua justificativa, inclusive cutucou Lula da Silva, que ama utilizar um dinheirinho público. Não é dinheiro público, tá? É dinheiro privado, ele estava pedindo. E lembrando que, naquela época, né, em dezembro de 2024... não tinham vazado, né, os escândalos do caso Master, o Banco Master não tinha sido liquidado, esses áudios, os envolvimentos, né, com Daniel Vocaro com quadrilhas, com crime organizado, o Flávio Bolsonaro foi numa outra época que isso aconteceu. E ele deixou bem claro, tá, dizer, olha, era um filho pedindo ajuda de um empresário com dinheiro privado, não tem dinheiro público, não tem dinheiro do povo brasileiro nisso, um filho pedindo apoio a uma empresa privada para dar ajuda para financiar o filme do pai.